Oi, gente! Tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Fabiana e no vídeo de hoje vim trazer para vocês um passo a passo bem rapidinho da mini bolsa que eu fiz como porta-moedas. Vou trazer aqui o passo a passo dela bem rapidinho, vou deixar uma fotinha aqui ou um vídeo para você ver como é essa bolsinha. E vim trazer aqui a lista de materiais, tá? Eu fiz essa bolsinha utilizando fio amigurumi, nessa cor aqui, que eu esqueci o nome. Agulha 3 milímetros. Usei essas argolinhas aqui, olha, como alcinha da bolsa. Então, você vai precisar de 2 para cada bolsa. Eu vou fazer 3 bolsinhas, tá? Uma vai ser nesse rosa aqui, as outras 2 vai ser em outra cor, depois eu vou mostrar. Vou usar essa pérolazinha aqui como botãozinho para ela. Vamos precisar de uma tesoura e uma agulha de tapeceiro, tá? Tem que ser uma agulha que caiba aí o fio amigurumi na casinha, né? Pra gente poder fazer a costura da bolsa, tá? Que ela tem algumas costuras. Eu até tinha comentado lá no vlog que eu não ia trazer o passo a passo porque eu achava que tinha bastante costura, mas como é pequenininha, dá pra fazer rapidinho, então resolvi trazer, tá? Essa é a lista de material, então vou virar a câmera aqui pra gente começar. Nesse começo aqui, a gente não vai trabalhar de forma circular, tá bom? A gente vai trabalhar com pontos baixos, mas vai ser na correntinha. Então, nós vamos começar aqui com a laçada inicial. Para você que tá começando aí, vou fazer bem devagar. Você vai fazer a voltinha assim. Vai fazer um nozinho aqui, puxando a laçada dessa maneira. E dá uma apertadinha aqui, para ficar firme, tá? A partir daí, nós vamos fazer 20 correntinhas, sendo que a gente não pode fazer elas apertadas, tá? Então, de preferência, a gente vai fazer ela um pouquinho solta, essas correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4. Então, sigam fazendo aí as 20 que eu já volto. Peguei aqui a posição, porque a luz não estava boa. Então, aqui fiz aqui as minhas 20 correntinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou pular a primeira correntinha e a gente vai voltar fazendo pontos baixos aqui. Eu não vou usar o ponto baixo square, que geralmente a gente usa para... A maioria dos tutoriais que tem aqui são com esse ponto square, porque eu sempre faço tutorial mais de amigurumi. Essa bolsinha, ela não é necessariamente um amigurumi, né? Ela é como se fosse uma bolsa mesmo, só que minúscula, né? Que também pode servir como um acessório para o seu amigurumi. Se você estiver fazendo uma boneca, por exemplo, você pode substituir ali a alcinha dela, ao invés de colocar isso aqui, né? Você pode fazer uma alcinha de crochê mesmo, entendeu? E que fica mais seguro para a criança brincar, né? E fazer dessa forma, tá bom? Então, só por aí a gente já merece um like, né? Já deixa aí se você ainda não deixou, tá bom? E aqui o que que a gente vai fazer? Vamos pular então essa primeira correntinha que a gente tem aqui. E só que eu vou pegar a laçada de trás da minha correntinha, tá? Então, aqui na frente, veja que a gente tem 2 correntinhas, né? Cada correntinha, aliás, tem 2 laçadas. A gente vai virar aqui e pegar a laçadinha de trás. Então, pulei a primeira corrente, venho aqui, vou fazer o ponto normal, ponto baixo normal, onde a gente busca a laçada ali por baixo, ó. Dessa maneira, tá? Vou aproximar um pouquinho mais aqui. Então, peguei aqui a terceira correntinha, tá vendo? Que é a correntinha que a gente tem aqui, a laçada que a gente tem atrás da correntinha, tá bom? Então, faço aqui o meu ponto baixo, primeiro ponto baixo. Então, a gente vai ter aqui 19 pontos baixos nessas correntinhas aqui, porque a gente pulou a primeira, né? Então, venho aqui no próximo, olha, tá vendo? Tenho as duas alcinhas aqui na frente, olha. E aqui atrás, virando ela... A correntinha tem outra alcinha aqui, e é nela que a gente vai buscar a laçada ali por baixo, tá? Então, fiz aqui o segundo ponto, vou fazer até ter 19 e já volto. Fiz aqui, então, os meus 19 pontos baixos, tá vendo? Ele fica dessa maneira, eu dou uma puxadinha assim, olha, quando eu termino, né, pra ir ajustando aqui, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar carreiras de vai e vem, tá? Então, cheguei aqui ao final,
eu vou virar o meu trabalho aqui pra minha esquerda, dessa maneira, e vou começar pegando aqui, o que que eu posso fazer aqui? Eu faço uma correntinha aqui no início, uma correntinha bem apertada, tá? Ela não vai contar como ponto. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Veja que eu tenho duas laçadas aqui em cima. Então, antes da gente continuar, deixa eu só fazer uma observação aqui. Todo trabalho que eu costumo fazer aqui, que tenha correntinhas, eu costumo fazer dessa maneira, tá? Eu tenho feito dessa maneira. Porque eu acho que o acabamento fica bem melhor. Você pegar a alcinha de trás, que é a terceira alcinha. Por quê? Tá vendo que fica dessa maneira aqui, olha? Então, eu acho que fica bem mais bacana o acabamento. Dependendo da situação, às vezes não dá para fazer dessa forma, não é necessário. Mas quando eu posso, eu utilizo dessa forma, eu tô utilizando dessa forma, tá? Então, voltando aqui a parte que a gente tava, né? Fiz aqui aquela alcinha que vai ficar só pra gente poder segurar aqui a laçada, tá? E tenho aqui duas alcinhas, certo? Vou pegar aqui apenas a alcinha de fora do meu ponto, tá vendo? Essa aqui é a de dentro, né? Que é a alcinha que tá mais próximo de mim, né? Que tá virada pra mim. E essa daqui é a de fora, tá? Então, vou pegar aqui a alcinha de fora do meu ponto e vou buscar aqui o meu primeiro ponto. E sigo fazendo dessa maneira. Vai sobrar sempre uma nervurinha aqui, olha. Vai sobrar aqui essa alcinha aqui da frente, tá? Então, mais uma vez, vou pegar aqui, olha. Veja que a minha agulha tá pegando só uma laçadinha, tá? E vou buscar aqui a laçada do meu ponto e vou fazer mais um ponto aqui, tá? Eu gosto de deixar, olha, essa primeira laçada aqui, como eu tô gravando, às vezes é difícil, mas essa laçada aqui da agulha, é bom que ela esteja bem ajustada. Viu que eu tinha feito o ponto, ficou um pouco frouxo, depois ele acaba ficando uns buraquinhos, tá? Então, o que que eu faço aqui? Sempre que eu vejo que ficou um pouco frouxa essa laçada aqui, eu sempre dou uma ajustada, tá bom? Então, vou buscar aqui, olha, você vai ver que o ponto vai ficar bem mais bonitinho, olha. Tá vendo? Ele fica bem mais ajustadinho. Quando você fizer o próximo, ele não vai ficar nenhuma sensação de buraquinho ou, tipo, meio larguinho, entendeu? Então, aqui, olha, eu vou fazer até o final e vou fazer da mesma maneira. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo, pegando sempre na laçadinha de fora lá do ponto, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 10 voltas dessa maneira, tá bom? Bom, gente, ficou assim, então, olha, o trabalho, você pode dar uma puxadinha aqui. Ele vai ficar assim, ele não vai ficar tão apertado, porque o que que acontece? Tô usando uma agulha aqui 3 milímetros, né? Que é, pra mim, na minha tensão de ponto, é a agulha que realmente eu usaria com o fio amigurumi, se fosse pra fazer, no caso aqui, um trabalho que eu não quero que fique tão apertado. Agora, quando eu uso o amigurumi pra fazer, o fio amigurumi pra fazer amigurumi, eu usava a agulha 2,5 milímetros e agora eu tenho testado aí os últimos trabalhos que eu testei, que eu ainda não postei aqui, eu fiz com a agulha 2 milímetros e eu achei que eu tô me adaptando mais com a agulha 2 milímetros para fazer amigurumi. Então, vejam a diferença, né? Para fazer por exemplo, se eu fosse fazer uma roupa, que dependendo da roupa que você vai fazer, geralmente você faz o ponto um pouquinho maior, né? Você não faz ele tão apertado, porque você não quer que a roupa fique tão dura, né? Você quer que a roupa fique mais maleável, entende? É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, ele ficou assim o trabalho, a gente terminou aqui, fiz as 10 carreiras aqui, indo e voltando. Lembra que eu falei pra vocês, quando a gente deixa a alcinha um pouquinho frouxa, ela dá um buraquinho? Ó, essa alcinha aqui, ó, foi uma que passou desapercebida, tá vendo? Quando eu faço assim, olha, veja que aparece um furinho aqui no meio, assim, a mais, né? E é por conta disso, olha, por conta que a alcinha não tava tão ajustada na laçada. É que aqui eu tô fazendo um lugar que eu não tô acostumada aí, às vezes acaba acontecendo, às vezes também passa desapercebido, é normal, né? Nem todo ponto que a gente vai fazer vai ser perfeitinho. Mas o ideal é que a gente consiga padronizar ao máximo, né, o nosso ponto. Então, por isso que eu fico observando esses detalhes, tá, gente? Então, aqui, olha, terminei aqui a minha volta, né? Eu tava fazendo assim, deitado, agora eu vou fazer assim em pé, tá? Então, eu vou vir aqui no mesmo lugarzinho que eu fiz o último ponto, tá vendo?
eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixo, tá? E daí eu vou fazendo assim, olha, eu vou colocando aqui, eu vou imaginando que tem outros pontos aqui, né? Eu vou colocando um espaçamento legal, porque se eu vir e colocar muito pertinho aqui, vai ficar quase como um aumento, entendeu? Então, é isso que a gente tem que observar aqui, que a gente vai colocar uma distância bacana que fica entre um ponto e outro, né? Então, aqui eu fiz um ponto aqui, eu vou dar um espacinho aqui, vou vir aqui nesse meinho aqui, olha, vou fazer mais um. Aí, aqui, olha, no próximo, se eu pegar aqui, olha, eu acho que fica um furinho a mais aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar entre a trama aqui, olha, entre as correntinhas aqui, tá vendo? E vou buscar um ponto. Como eu fiz uma emenda aqui no meu fio, vou deixar essa emenda pra lá, olha. E daí, fiz aqui outro ponto baixo. Depois, eu passo uma colinha ali e arremato melhor. Aí, eu vou dar tem um furinho aqui no meio, olha, pra não ficar esse furinho, eu vou vir aqui nesse do meio. Então, eu sempre vou colocar meu ponto aqui nessa junção, tá vendo, olha? Então, aqui eu já tô com 3, 4. Depois, eu vou vir aqui no mesmo lugarzinho que eu fiz lá entre as alcinhas, tá vendo? Eu vou fazer também, vou colocar minha agulha entre as alcinhas. E vou vir assim. E aqui eu venho e faço mais um. Eu vou seguindo dessa forma, eu preciso terminar com 10 pontos aqui, tá bom? Então, vou terminar e já volto com vocês. Fiz aqui, olha, 9 pontos e vou finalizar aqui com vocês. Como que eu vou finalizar? Finalizar bem aqui, olha. Bem nesse último ponto aqui que a gente fez, na verdade, olha. Então, posso pegar até mesmo as duas alcinhas dele aqui, olha. E faço o meu ponto aqui, não tem problema, não vai ficar torto, tá? Vai ficar assim, então, olha, os 10 pontos. Depois eu vou dando uma ajeitadinha aqui, olha. Ela vai ficar dessa forma, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer assim, eu vou virar o meu trabalho e já na primeira parte aqui na primeira ação aqui da minha segunda carreira, eu vou pular esse primeiro ponto que tá aqui na minha agulha e vou pro ponto seguinte, faço ponto normal mesmo, tá? Então, vou fazer aqui e vou seguir fazendo ponto baixo até o penúltimo aqui, olha. No penúltimo aqui, a gente vai fazer uma diminuição no final também, tá? Então, vai fazendo aí até chegar no penúltimo ponto. A verdade aqui é até chegar o antepenúltimo ponto, tá vendo? Aí, então, aqui eu fiz 3, 6, 7 pontos. E aí, aqui no final, a gente ainda falta 2 pontos para acabar a volta. Eu vou fazer uma diminuição aqui, entendeu? Nesses 2 pontos. Então, venho aqui, puxo uma laçada, seguro na agulha e no próximo ponto eu venho e puxo outra laçada. Dessa forma aqui. E agora eu vou passar a minha laçada por essas 3 laçadas de uma vez, tá? Essa aqui vai ser uma diminuição do final. Então, aqui viro o meu trabalho novamente. Então, aqui eu tô com 8 pontos. O que que eu vou fazer aqui? Vou fazer a mesma coisa. Vou pular esse primeiro ponto aqui, no ponto seguinte, eu venho fazendo aqui pontos baixos. Quando chegar aqui no final, vou fazer outra diminuição. Então, vou terminar aqui a minha volta com 6 pontos. Vou virar o trabalho e vou fazer mais uma diminuição, totalizando 4 pontos. Então, façam dessa forma, tá? Eu vou gravar aqui 2 aulas dessa, embora seja bem pequenininho, mas como quem acompanha o canal aí já sabe, eu não consigo gravar vídeos muito longos, né? Por conta, assim, do equipamento que eu uso. Ainda não consegui comprar um equipamento melhor, então, o que que eu faço? Como eu não tenho muita memória, eu gravo um vídeo que não seja tão longo, no máximo de 20 minutos, mas como eu tô com pouca memória mesmo, nem 20 minutos não tá dando, então eu acredito aqui que vai dar uns 15 minutos, tá? Vou gravar essa primeira parte, vou disponibilizar as duas, a segunda na sequência da primeira, talvez com 1 ou 2 dias de diferença, tá bom? Porque eu vou gravar antes, tá? Pra não ter problema de ficar demorando. Então, é isso, faça aí essas diminuições que eu falei aqui até ter 4 pontos. Eu vou fazer aqui e já vou mostrar rapidinho. E aqui, olha, com 4 pontos aqui no final,
né? Finalizei aqui a última volta de diminuição. Então, finalizamos assim, olha. Depois que eu fiz a última volta de diminuição, onde eu fiquei com 4 pontos baixos, né, como eu falei pra vocês, eu fiz mais uma volta de ponto sobre ponto, tá? Então, fiz mais uma volta de 4 pontos baixos. Vou arrematar, então, vou fazer aqui um nozinho e vou cortar o meu fio aqui pequeno, não precisa ser uma ponta muito grande, tá? Puxo aqui o fio e aperto esse nozinho. Vou virar o meu trabalho aqui pra essa outra extremidade aqui, tá bom? Vou pegar o meu fio, prender aqui na agulha com uma laçada inicial e vou prender o meu fio aqui por baixo, tá? Nessa segunda extremidade aqui, vou fazer o mesmo que eu fiz desse lado, tá? Então, venho aqui, olha, bem no cantinho onde tem esse nozinho, onde eu comecei a fazer, né, o meu trabalho. Vou colocar a minha agulha aqui, olha, e já vou prender com um ponto baixo. Tá? Então, ele vai ficar assim, olha, eu já pego essas duas alcinhas e puxo pra cá. E aqui eu vou finalizar o ponto baixo, tá? Eu dou uma puxadinha nessa alcinha aqui pra ficar melhor aqui, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo. Vou seguir fazendo aqui os meus 10 pontos baixos, como eu pedi pra fazer da outra vez ali. Com um espaçamento legal, né? Se atentando aqui ao espaçamento. E você já pode ir cobrindo essas duas pontas aqui. Tá bom? Então, eu fiz 3 aqui, vou fazer até ter 10 pontos e já volto. Fiz aqui, então, os meus 10 pontos baixos. A gente vai fazer a mesmíssima coisa que a gente fez desse lado aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou virar o trabalho. Desse lado aqui, eu vou fazer 8 pontos baixos, fazendo uma diminuição no começo e outra no final. Vou virar novamente meu trabalho. Vou fazer 6 pontos baixos, fazendo uma diminuição no começo e outra no final. E vou virar novamente meu trabalho, fazendo 4 pontos baixos, uma diminuição no começo, outra no final. E por fim, vou fazer uma volta de ponto sobre ponto, onde restaram os 4 pontos, né? E aí eu volto pra gente dar continuidade. Fiz aqui então as voltinhas aí que eu pedi pra fazer. Agora o que que a gente vai fazer? Partindo aqui da onde a gente tá mesmo, tá? A gente vai inserir a nossa agulha um pouquinho aqui adiante. E a gente vai fazer uma volta aqui de ponto baixíssimo por toda a volta, tá vendo? Ó, que eu não deixo muita distância, nem também muito próximo, né? Então, faço aqui um ponto baixíssimo. Venho um pouquinho mais adiante aqui, olha. Prendo e faço mais um ponto baixíssimo. Venho aqui adiante, faço mais um. Tá vendo? Faço mais um. Então, daqui pra cá, olha, eu te fiz 1, 2, 3, 4. Então, eu vou procurar, geralmente, desse lado fazer 4, desse lado aqui também fazer 4, tá? E aqui, olha, quando chegar na lateral, eu já venho aqui e pego pelo ponto mesmo, tá? E sigo fazendo baixíssimo. Então, a gente vai fazer aqui por toda a volta, tá? E chegando aqui até onde a gente começou. E aqui então, olha, no final, onde comecei a fazer o meu ponto baixíssimo, eu vou cortar aqui um tamanho de fio grande, uns 2 palmos a 3 palmos mais ou menos, porque aí eu já consigo fazer a costura da primeira lateral aqui, fio. Eu puxo aqui da mesma maneira que eu terminei, eu puxo ele aqui, viro o meu trabalho e vou fazer aqui uma alcinha falsa aqui, tá bom? Como que eu faço? Eu pego aqui, olha, pulo o próximo ponto e no ponto seguinte eu coloco minha agulha nessa posição aqui, olha. Busco essa alça que tá aqui e passo pra cá. Dou uma ajustadinha aqui, pego, seguro aqui esse fio que é a alça que eu vou usar. Da onde ele tá saindo aqui, olha, tá vendo? Eu vou passar, vou colocar a minha agulha aqui, dessa maneira, e vou puxar esse fio aqui pra dentro. Puxo ele todo pra cá. Veja que ele forma aqui, olha, uma alcinha falsa, certo? Aí eu venho aqui, olha, vou vir aqui por trás, vou puxar esse fio aqui pra trás.
porque agora a gente vai usar ele para costurar. Eu vou colocar essa ponta aqui numa agulha e já volto. E aqui na agulha, olha, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com esse fio aqui, olha. Eu vou passando ele aqui entre a minha trama para chegar com ele lá na lateral do meu trabalho, tá? Então, mando ele para cá, olha. Vou chegar até aqui, olha, até na reta dessa fileira aqui, tá vendo? Onde a gente começou os pontos baixos. Então, eu vou chegar com a minha linha até ali. Fui passando aqui, tá vendo? Entre as tramas, né? E agora, eu vou fazer o seguinte, olha, eu dobro aqui a minha bolsinha, deixo ela bem retinha aqui, olha, para saber aqui onde eu vou começar a costurar. Eu vou começar a costurar na reta aqui da primeira carreira do ponto baixo que a gente fez. Então, preciso andar mais um pouquinho aqui com essa linha, olha, um pouquinho mais para frente. Tá? Chegando aqui vai ser onde eu vou começar a pegar mesmo, tá? A minha costura. Então, saí aqui, olha, minha alcinha, veja que eu já passei essa minha alcinha eu já passei o meu fio entre essas duas alcinhas que tem aqui, olha. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou passar entre as duas alcinhas, olha. Tá vendo? E passo o meu fio pra cá. Ó. Dessa forma aqui. E vou fazendo minha costura assim, olha. No zigue-zague, pegando por dentro a agulha nessa posição aqui, olha. Por dentro das duas alcinhas, tá? E por dentro do trabalho também, ó. Então, vou ajustando a linha e vou passando de um lado pro outro. Dessa forma aqui, olha. Até chegar lá no final, tá bom? Cheguei aqui no final, olha. Terminei aqui. Essa aqui vai ser a última alcinha que eu vou pegar. Ao invés de eu pegar ela aqui por dentro, olha, como eu pegaria, eu já vou mandar a minha agulha por cima aqui para poder pegar ela aqui dentro, olha. Vou mandar ela ali, pra gente já poder passar pro outro lado da costura, tá? Você pode ou arrematar aqui, eu vou arrematar porque eu não tenho muita paciência de mandar a linha lá pro outro lado, ou você pode ir mandando a linha lá pro outro lado igual a gente fez, tá? Entre as tramas, né? Eu vou fazer um nozinho aqui e vou arrematar esse fio aqui, tá? Mando ele para pro outro lado aqui e vou arrematar mesmo, porque eu prefiro arrematar. Terminei de arrematar, eu viro aqui, olha, a minha bolsinha. Vou dobrar aqui o outro lado para saber a posição certinha, tá vendo? E vou prender o meu fio aqui, olha, por dentro. Na posiçãozinha que eu vou começar a minha costura, tá? Eu pego aqui, olha, duas alcinhas. Vou deixar uma ponta aqui. Vou dar um nozinho aqui para ficar presa essa minha linha, tá? E aqui, olha, eu já mando ela aqui por dentro, aqui na alcinha, olha. Para poder começar a costura desse lado, tá bom? Dobro aqui novamente, nessa posição aqui, olha. Vejo certinho onde tá. A gente pode ir dando umas puxadinhas aqui, sabe? Para essa última volta que a gente fez de baixíssimo ficar mais ajustada. E aí, aqui, olha, eu vou fazer a costura desse lado aqui. Bruto, como eu já saí desse lado aqui com a alcinha, eu venho pra cá, olha. Pego uma alcinha aqui. E prossigo na costura como eu estava fazendo do outro lado, olha. Essas primeiras alcinhas são mais difíceis, porém depois vai ficar do mesmo jeito, olha. Vou pegar aqui, tá vendo? Alcinha por alcinha, até chegar lá na altura aqui da primeira carreira aqui de ponto baixo, tá? Do mesmo lado do mesmo altura que a gente começou desse lado. Aqui então, olha, mais ou menos na altura aqui, tá vendo? Da primeira carreira do ponto baixo, né? O que que eu vou fazer aqui, olha, meu fio tá saindo aqui, eu vou mandar ele lá pra dentro, dessa forma,
E aqui, olha, o que eu vou fazer aqui por dentro, eu vou dar uma caminhadinha com o meu fio entre as tramas também, olha. Então, vou passando aqui entre as alcinhas a minha agulha. Não no meio do fio, tá, gente? Entre as alcinhas, olha. Vou passando aqui. Até chegar no centro da minha bolsinha, que a gente vai costurar a pérolazinha aqui. Então, cheguei aqui no centro, eu vou mandar minha agulha lá por dentro, lá pra frente. E vou confirmar que está na posição que eu quero, bem no centrinho da bolsa, tá? Mando minha agulha pra cá, pego a minha pérola, passo o fio por ela. E vou mandar meu fio lá pra frente agora, aliás, lá pra dentro de novo, tá? Pra gente fixar essa pérolazinha aqui, que vai ser o botãozinho da bolsa, tá? Finalizei aqui, o que eu vou fazer? Vou virar aqui de novo pra dentro e vou caminhar com a minha agulha de novo entre as tramas, até chegar aqui em cima, olha. E aqui em cima, olha, tá vendo? Eu vou virar pra mim a bolsinha e vou pegar a primeira argolinha aqui pra fazer a costura. Posiciono ela aqui onde eu quero que fique, passo minha agulha pra cá, com a linha dessa maneira aqui. E aqui, olha, nesse primeiro ponto, eu já começo a fazer a minha costura pra fixar essa alcinha, tá? Você pode, se você tiver uma outra maneira de costurar, que você esteja acostumada, você pode fazer do seu jeito, tá? A intenção aqui é você fixar essa alcinha para dar o charme ali da bolsinha, né? Como se fosse uma alcinha mesmo, tá bom? E aí eu vou costurando aqui dessa maneira, tá vendo o que eu tô fazendo aqui? Olha, eu vou mandando meu fio lá para trás. E ele vai ficando assim, tá vendo? E eu vou fazendo aqui até chegar lá no primeiro ponto. A gente tem 4 pontos aqui em cima, né, nessa parte. Então, eu vou cobrir todos os 4 pontos com essa costura, tá bom? Então, eu vou fazer a minha aqui e vocês façam a de vocês que eu já volto. Cheguei no final aqui, olha. Deixa eu puxar um pouquinho esse fio aqui. Cheguei aqui no final, olha, já costurei bem costuradinho, tá vendo? Pego esse meu fio aqui, olha, e vou passar ele por algumas alcinhas aqui também. Depois, todas essas pontas que estão aqui por dentro, eu vou colar um pouquinho também, é assim que eu costumo arrematar, tá, gente? Depois eu venho aqui e corto um pedacinho pequeno dessas pontas e passo uma colinha, tá bom? Então, essa parte aqui eu já posso arrematar. Agora, a gente vai fazer o fechinho. Para fazer o fechinho, você vai deixar um fio longo aqui só para depois a gente poder costurar, tá bom? E aí, a gente vai fazer 17 correntinhas. Fiz as 17 correntinhas, eu vou pular 4 correntinhas. E na 5ª correntinha, eu vou pegar aqui a laçada por trás e vou fazer um ponto baixíssimo. E vou seguir fazendo pontos baixíssimos aqui até chegar à minha base. Um ponto baixíssimo para cada correntinha, pegando aqui até... Fiz aqui então, olha, os pontos baixíssimos até o final. Chegando no final, a gente pode fazer o arremate aqui, cortar o fio, deixando aqui uns 2 palmos para a gente fazer a costura da bolsa. Do jeito que terminei aqui, eu vou puxar e vou colocar essa ponta maior aqui numa agulha. Chegando aqui pela parte de trás da bolsa, vou localizar aqui o centrinho da bolsa, tá? Que é essa carreirinha aqui. Vou mandar a agulha lá pra dentro da bolsinha e puxar aqui o trabalho para ele se ajustar aqui e a gente poder fazer a costura, tá? Acho que eu até cortei um tamanho grande de fio. Por dentro, ó, mando minha agulha pra cá. Pego aqui, costuro essa ponta e daí a gente vai fazer uma costurinha aqui mesmo, tá, gente? Pode costurar bem.
Costurei bem aqui, depois essa ponta aqui a gente vai mandar lá pra dentro, tá? Pra poder fazer o arremate dela também. E aí, o que que eu vou fazer? Olha, meu fio tá aqui por dentro. Eu vou novamente andar com ele até chegar nessa parte de cima pra costurar a outra alcinha. Com o meu fio aqui, então, na posição que eu queria, vou posicionar aqui a minha alcinha e vou fazer o mesmo que eu fiz lá na frente, do outro lado, eu vou fazer aqui também, tá, gente? Vou fazer a minha costurinha. Então, faça de vocês que eu já vou voltar aqui pra gente finalizar. Bom, gente, então é isso. A bolsinha, ela fica dessa forma aqui, tá? A bolsinha amarela eu não finalizei ainda, porque eu queria já terminar o vídeo para poder editar e subir ele no canal, tá? Então ela fica assim, olha, eu vou colocar outro videozinho aqui que eu gravei melhor. Se você gostou desse passo a passo, se eu te ajudei, olha o Brutus aqui, se eu te ajudei de alguma forma, já deixa o seu like, faz um comentário aí, me diz o que que você achou, se você achou bacana, se você achou legal a forma como eu ensino, se te ajudou, se você vai fazer, se fizer, me marca lá no Instagram, não esquece. Eu gosto muito de compartilhar o trabalho de quem faz aqui pelo canal também, tá bom? Eu gosto de compartilhar lá, gosto de mostrar, porque eu sempre gosto de ver, né? Então, compartilha comigo lá também. Se você quer saber mais a respeito das receitas pagas que a gente tem aqui no canal, vou deixar no link aqui também na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Então é isso, espero que você tenha gostado, fique com Deus e até a próxima!